Salve, salve! Para quem está aí ansioso, não apenas só para ver o gabarito, mas para saber a resolução de todas as questões de física que caiu no Enem 2020, bora lá que a gente vai fazer tudinho juntos aqui nesse Trem de Física. Vem comigo! Bem, vamos começar com a questão 91. Eu estou aqui com as questões da prova azul. A primeira questão foi uma questão de eletrostática. Tem aí umas tirinhas do Garfield. E aí o Garfield ele, se esfrega aí na perna de uma pessoa e na tirinha aí, na última tirinha, ele fala aí, né? Eu odeio eletricidade estática. Por quê? Ele acaba de sofrer um choque devido à eletrização por atrito. E aí, lembrando vocês, eletrização por atrito ou qualquer outro tipo de eletrização se dá devido ao movimento de elétrons. Não é movimento de prótons, também não existe aí movimento, transferência de átomos. Vocês vão ver aí, por exemplo, na letra A, né? Letra A, alternativa A fala assim, o motivo da eletrização, ilustrado aí na tirinha, é a troca de átomos entre a calça e o pelo do gato. Não há troca de átomos. A gente só vai ter o movimento de elétrons. Então, a letra B também a gente já pode eliminar, que a letra B fala diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Não tem como ter diminuição de número de prótons, já que os prótons não se movimentam. Então, também a gente corta a letra B. A letra C é uma viagem aí, né? Fala de criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Também não há criação de partículas. Então a gente elimina essa letra C. Na letra D, que vai ser a resposta aí da questão 91, fala a eletrização ilustrada se dá pela movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Essa questão é a questão correta, a alternativa correta. Devido à movimentação de elétrons, né, na eletrização ali do atrito do gato com a calça, os elétrons passam de um corpo para o outro. E na letra E aí fala sobre repulsão de partículas elétricas da calça e do pelo dos gatos. A eletrização não vai se dar pela repulsão das partículas. Passando para a questão 93. A questão 93 é mais uma questão aí de elétrica, mas agora de eletrodinâmica. E a gente vai ter que saber sobre como se faz uma ligação de um amperímetro e calcular aí a corrente de fuga. Bem, a questão 93 diz, uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal de 60 ampere-hora. Bem, já salientando aí que ampere-hora não é unidade de corrente. Muita gente confunde, porque tem ampere aí nessa unidade, acha que é unidade de corrente, mas ampere-hora é uma unidade de carga. Continuando, pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo que os dispositivos elétricos do veículo estejam desligados, essa pessoa associa um amperímetro digital ao circuito e pergunta qual é o esquema que indica a medida com que o amperímetro a maneira com que o amperímetro deve estar ligado e a leitura por ele realizada. Bem, primeira coisa então, para a gente ligar um amperímetro no circuito, ele tem que ser ligado em série com esse circuito, porque o amperímetro vai medir a corrente elétrica, né? E como a corrente em um circuito em série é a mesma que passa em todos os dispositivos, então a ligação aí do amperímetro tem que ser em série. Daí a gente já vai eliminar as questões, né? As alternativas A, C e E. Fica então só entre a alternativa B e D. Aí a gente vai ver qual que vai ser essa corrente de fuga para a gente marcar a alternativa certa.
Bem, vamos lembrar que corrente elétrica eu consigo calcular como a quantidade de carga que passa, né, em uma seção transversal aí, em um determinado intervalo de tempo. Então, a corrente de fuga, aí no caso, pode ser a carga nominal da bateria, que é 60 ampere-hora, dividido pelo tempo, né? Bem, o tempo, ele fala aqui que é após 5 dias sem uso, a bateria descarrega. Bem, 5 dias, eu não vou colocar aqui no lugar do intervalo de tempo 5 dias, porque as unidades vão ser incompatíveis. Então, eu vou colocar aqui, ó, em hora, que aí eu corto hora aqui de cima da carga com hora do intervalo de tempo. Então, 5 dias, se eu multiplicar por 24 horas, eu vou ter 120 horas. Então, aqui no lugar do intervalo de tempo, eu vou colocar 120. Então, eu tenho que a corrente de fuga aí vai ser de 60 dividido por 120, 0,5 ampere. Então, aqui é só eu marcar, então, a alternativa B, né? Que é uma ligação do amperímetro em série e a leitura aí do amperímetro de 0,5 ampere. Bora para a questão 99. Eu já até desenhei aí um esqueminha para facilitar a resolução. Bem, a questão 99 é uma questão de cinemática. E a gente vai usar ali as equações tanto do MRUV, do movimento retilíneo uniformemente variado, quanto do MRU, movimento retilíneo uniforme. Bem, o enunciado diz: você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida indicada pelas letras O, A, B e C. Então, aqui em cima, aqui, eu já coloquei esses pontos aí, né, O, A, B e C, indicando aí onde que vai estar os semáforos. E aí os semáforos eles estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da companhia controladora, o veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a aceleração que o veículo aí parte a partir do repouso, ele fica com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Até atingir uma velocidade de 72 quilômetros por hora. Bem, quilômetros por hora não está no SI, né? Não está no Sistema Internacional de Medidas, então eu vou escrever 72 km por hora em metros por segundo. Lembrando que quilômetros por hora para metros por segundo eu divido por 3,6. Então, 72 dividido por 3,6, a velocidade fica de 20 metros por segundo. Então, essa é a velocidade, né? O veículo partiu no semáforo O, atingiu 20 metros por segundo, e aí depois, seguindo o enunciado, fala que esse veículo prossegue em velocidade constante. Então dá uma olhadinha aqui, ó, por isso que eu coloquei um trecho em movimento variado e o resto do trecho aqui, ó, em movimento uniforme. Então, você deseja ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Então, ele vai permanecer com velocidade constante. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir, respectivamente. Bem, então eu coloquei aqui, né, esses pontos, que são os pontos 100 metros antes do semáforo, onde o semáforo tem que mudar de cor. Aqui eu coloquei um tempo T0, que vai ser o tempo que ele vai permanecer em movimento
uniformemente variado, e os tempos T1, T2 e T3, que são os tempos em que esses sinais A, B e C vão mudar de cor. Vamos primeiramente, então, calcular... entre os semáforos, eu sei aqui essas distâncias, né? 500 metros entre os semáforos. Eu vou calcular, primeiramente, então, qual é esse tempo aqui, T0. Para calcular T0, eu sei que ele está em mRUV. Então, basta eu usar a equação horária das velocidades. Eu posso fazer aqui, ó, velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final eu sei que é 20 metros por segundo. A velocidade inicial é 0, porque o veículo partiu do repouso no semáforo O. Então, aqui igual a aceleração 1 metro por segundo ao quadrado vezes, vou colocar aqui, ΔT, vezes ΔT, que é o intervalo de tempo que o carro gastou, né? Esse é o meu T0, né? Que está ali em cima na minha régua. Então, vezes, vou colocar aqui, T0. Então, esse T0, eu sei que é igual a 20 segundos. Joia. Bem, eu sei o T0, agora é interessante eu saber qual é a distância que o carro andou até completar esse movimento uniformemente variado, né? Então, para calcular essa distância D aqui, ó, essa distância eu posso calcular de duas formas. Eu posso aplicar a equação de Torricelli, já que eu tenho, né, as velocidades, tenho a aceleração, ou já que eu acabei de calcular o tempo T0, eu também posso utilizar a equação horária das posições. Então, aqui, ó, a distância percorrida vai ser igual a velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo, intervalo de tempo, vou colocar aqui, vezes ΔT ao quadrado dividido por 2. Esse ΔT aqui é o ΔT0, né? Então, a distância percorrida vai ser igual. A aceleração é 1, o tempo, acabei de calcular, é 20, elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, a distância total percorrida vai ser igual a 20 ao quadrado, 400, 400 por 2, 200 metros. Então, essa é a distância percorrida aqui, ó, até o carro começar a ter um movimento, uma velocidade constante. Bem, só subir aqui um pouco. Dá para ver? Dá. Bem, agora, a partir desse momento, no instante ali T0, daí para frente, o carro está com velocidade constante. Então, ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Então, eu sei aqui, ó, eu sei aqui que se de O até A eu tenho 500 metros, se até T0 ele andou 200 metros, até T1 ele tem que andar mais 200 metros, né? Uai, por quê, professor? Porque ele vai mudar de cor o semáforo A, ele vai mudar de cor quando o carro estiver nesse ponto aqui, né, no instante T1, a 100 metros antes do semáforo. Então, eu sei que essa distância aqui também, ó, entre o instante de tempo T1 e o instante de tempo T2, eu sei que essa distância aqui, ora, vai ser 500 metros também, né? Porque se aqui no T1 está a 100 metros antes de A e aqui no T2 está 100 metros antes de B, e a distância entre A e B é 500 metros, a distância entre T1 e T2 também vai ser 500 metros. Igual vai ser essa distância aqui entre T2 e T3. Ora, vamos resumir aqui, ó. Se eu souber quanto tempo esse carro demora para percorrer uma distância qualquer, vamos supor
100 metros. Depois é só multiplicar, né? Vezes 2 eu sei quanto que ele vai andar em 200 metros, vezes 5 eu sei quanto ele vai andar em 500 metros. Então, vou resolver aqui pela famosa formulinha Deus vê tudo. Então, distância percorrida é igual a velocidade, nesse caso, nesse trecho aí vai ser constante, vezes o tempo. Ora, olha aqui então, ó, como é que vai ficar fácil. Se eu pegar uma distância padrão aqui que eu estipulei de 100 metros, então isso vai ser igual a velocidade, que é constante, que é 20 metros por segundo, vezes o tempo. Vou colocar aqui um T100, porque é um tempo que esse carro demora para percorrer 100 metros. Deixa eu levantar aqui para todo mundo ver. Aí. Então, esse T100, o T100 vai ser igual, então, olha aqui, 20 passa para o outro lado dividindo, então 100 dividido por 20, o T100 vai ser de 5 segundos. Então, de novo aqui, ó, esse T100, que eu chamei aqui de T100, é o tempo que gasta para andar, para o carro andar 100 metros. Ora, voltando aqui, ó, na minha reta aqui do tempo, entre T1 e T2, eu tenho 200 metros. Então, se em 100 metros ele gasta 5 segundos, 200 metros ele vai gastar 10 segundos. Então, aqui eu vou colocar 10 segundos. Aqui eu sei que foi 20, né? A gente já calculou. Foi a parte onde ele estava em movimento variado. Ora, se em 100 metros ele gasta 5 segundos, em 500 metros ele vai gastar 5 vezes 5, né? Aqui vai dar, então, 25 segundos. Aqui é a mesma distância entre T2 e T3, então aqui ele também vai gastar 25 segundos. Ora, o enunciado aqui pergunta, né? Quanto tempo depois da abertura do semáforo O? Os semáforos A, B, C vão abrir respectivamente. Bem, T1 vai ser, então, o tempo aqui de T0 até T1 e o tempo do semáforo O até T0. Então, fica 20 mais 10. Então, T1 é igual a 30 segundos. T2, eu vou ter 25 mais 30. Então, vai ser igual a 50... Letrinha feia, hein? Então, de novo, 55 segundos. Ora, de T3 até T2 foram mais 25 segundos, então T3 é igual a 80 segundos. Então, esses 3 tempos são os tempos aqui de abertura dos semáforos A, B e C. Alternativa D. Então, 30, 55 e 80 segundos. Passando para a questão 98. É uma questão que vai falar sobre indução eletromagnética. Bem, uma usina geradora de energia elétrica, seja através da queda d'água, seja através do vapor sobre alta pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação ao conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através dessa bobina, gerando uma diferença de potencial nos seus terminais. Aí, durante um funcionamento dos geradores, o operador da usina percebeu que houve aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais da bobina resulta do aumento do ou da. Então, ó, chave aqui para resolver essa questão resulta, então aqui, ó, a diferença de potencial, né, que aumentou nos terminais da bobina vai ser resultado do aumento de quê? Bem, aí a gente tem que lembrar da fórmula de força eletromotriz induzida, que fala que a força eletromotriz, né, ou a diferença de potencial aí nos terminais da bobina, vai ser igual a uma variação do fluxo magnético em um certo intervalo de tempo.
Então, se o operador ele verificou um aumento dessa diferença de potencial, duas coisas podem acontecer, podem ter acontecido. Ou o fluxo magnético aumentou, ou esse fluxo ele se deu em um intervalo de tempo menor. E aí, lembrando, uma coisa que eu sempre saliento aos meus alunos, que a gente está vendo aqui a variação do fluxo magnético. Não é apenas o fluxo magnético, não é a força do campo magnético, mas a variação do fluxo magnético. Então, na letra A, aqui, ó, esse aumento aí da diferença de potencial, então, resultou do aumento, letra A, do aumento do intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo. Bem, se aumentou o intervalo de tempo, não iria aumentar, né, a força eletromotriz induzida. Então, letra A, já vou descartar. Letra B, um aumento do fluxo magnético através das bobinas por meio de um aumento de sua área interna. Tal. Bem, aumento do fluxo magnético. Lembrando, tem que tem que aumentar a variação desse fluxo, não apenas o fluxo. Então, essa alternativa eu também vou eliminar. Letra C, um aumento da intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas por meio da aplicação de campos magnéticos mais intensos. Lembrando, a gente tem que aumentar a variação do fluxo. Então, essa letra C eu também vou cancelar. A letra D fala, então, resultou do aumento da rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento da velocidade angular. Bem, se aumentou a rapidez em que o fluxo magnético varia, então olha aí, tem a palavrinha-chave, né? Fluxo magnético variou. Se aumentou essa rapidez em que ele variou, essa variação de fluxo, então, se deu em um intervalo de tempo menor. Por isso que a velocidade da variação foi mais rápida, né? Porque a velocidade ali angular desse movimento ali, né, do ímã em relação às bobinas aumentou. Logo, a alternativa correta é a alternativa letra D, porque o tempo onde esse fluxo magnético variou, esse tempo diminuiu. E na letra E, não faz muito sentido aí, porque fala que foi devido ao aumento da resistência interna do condutor que constitui as bobinas. Olha, se a resistência aumentou, né, das bobinas, iria dificultar, né, a produção dessa energia, a transformação, né, em energia eletromotriz induzida. Então, a letra E também está errada. Então, a resposta correta dessa questão é a letra D. Bem, vamos passar para a polêmica questão 105 do Caderno Azul. Eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira depois do Enem. Ontem, à noite, a gente que é professor de física, né, a gente fica doido para soltar logo o gabarito para os nossos alunos. E ontem à noite, assim, foi uma confusão. Cada professor, cada cursinho ali estava soltando uma letra diferente. Vamos entender o porquê que a resposta dessa questão é a letra D. Bem, no enunciado fala, o manual de um refrigerador apresenta a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão, aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento de consumo de energia. Deixa eu grifar aqui, ó. Então, o não atendimento, né, deixar a geladeira em locais ali que tenham fontes de calor próximo, né, vai resultar em um aumento do consumo e pergunto o porquê. Bem, a chave dessa questão, vamos fazer um desenho aqui bem rapidinho e bem tosco também, de uma geladeira. Aqui seria uma vista lateral da nossa geladeira, tá? Então, aqui está a porta, né? Vamos supor aqui que tem um congelador. Essa parte da esquerda aqui, ó, seria a parte de trás da geladeira, é onde que tem aquela grade, né, atrás da geladeira.
Então, aqui é o chamado condensador da geladeira. No lado de baixo, aqui embutido, eu vou ter um motor elétrico, né, de um compressor. Então, eu vou ter um compressor de gás. Esse compressor de gás aqui pega o fluido refrigerante, sai aqui do compressor, vai para o meu condensador, depois o condensador vem para uma válvula aqui chamada válvula de expansão, e daqui vem para uma outra, como se fosse uma outra serpentina aqui, dentro do meu, embutido ali dentro do congelador. Bem, então, no condensador, aqui no condensador, é onde vai ocorrer troca de calor do fluido refrigerante, que o compressor, né, comprimiu esse gás. Esse fluido refrigerante, numa temperatura maior do que a do ambiente, troca calor com o ambiente, depois vai para a válvula de expansão, expande o gás, diminui muito a temperatura, e aí, diminuindo muito a temperatura do gás que está aqui dentro do congelador, ele rouba calor, né? Ele retira calor de dentro do meu congelador. Então vamos entender por que muita gente estava falando que as respostas poderiam ser A, C ou E. Ou letra D, né? Que vai ser a resposta final aí. Ou pelo menos a resposta que eu acho. Não saiu o gabarito oficial ainda. Bem, na letra A fala assim, então o aumento do consumo de energia, né, é porque o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. Bem, o fluxo de calor por condução, ocorre condução aqui, né, nessa grade, aqui é como se fosse um radiador, né, do carro. Tem um fluxo de calor, né? Só que esse fluxo de calor não é o meu principal meio de transferência de calor. Ele vai ser transferido ali mais por irradiação. Esse fluxo de calor não vai sofrer uma considerável redução. Até porque, se há o aumento de energia, quer dizer que o compressor está dando conta do recado. Então, o compressor está fornecendo trabalho para que a temperatura do fluido refrigerante seja maior, tenha esse gap, né, da temperatura do fluido refrigerante com o ambiente externo, mesmo esse ambiente externo tendo fonte de calor próximo dele. Na letra B, fala a temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. Isso não faz sentido, né? Porque essa temperatura tem que estar acima da temperatura do ambiente externo. Então, essa letra A eu vou cortar, a B também eu vou cortar. A C fala, o fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. Bem, o fluxo de calor vai ser alterado, já que tem fontes de calor próximo ali à minha condensadora, né, a esse meu radiador. Mas não vai ser significativa a elevação da temperatura no interior da geladeira, até porque assim, o aumento de energia do consumo da geladeira, da energia que a geladeira consome, está aumentando. Logo, o compressor, de novo, está dando conta do recado. Aí a gente vai para a nossa letra D, que vai ser a alternativa correta da questão. Fala assim, a liquefação da substância refrigerante, já falei, né, desse fluido refrigerante, então o compressor, né, ele vai comprimir esse fluido, e aí esse fluido, que era gás, vai transformar de estado para líquido no meu condensador. Daí que vem o nome, né, condensador, vai condensar o gás. E exige mais trabalho. Então, o compressor está consumindo mais energia elétrica, está aumentando o consumo de energia para fornecer mais trabalho e comprimir aí esse gás refrigerante, esse fluido refrigerante. E a letra E aí vai falar sobre as correntes de convecção nas proximidades aí do condensador, que também não vai fazer sentido. Então, a minha resposta correta é a resposta da alternativa D. Passando para a questão 106, que é uma questão do teorema de Stevin. Então, teorema de Stevin. Bem, o teorema de Stevin fala que a pressão
no interior de um fluido vai ser igual a ρ, que é a densidade, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura h, né, ou a profundidade que um ponto, um corpo ali está abaixo da superfície do líquido. E aí no enunciado, eu não vou ler o enunciado, fala que o mergulhador está preso e ele ficou ali num bolsão de ar, né, numa caverna. O importante aqui é essa profundidade de 50 metros que o mergulhador está da superfície. Aí dá informação aqui sobre a densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico, e fala para a gente considerar a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo. E aí fala que tem um tempo, né, de descompressão para o mergulhador se adaptar à pressão atmosférica e tal, e a gente quer saber qual é esse tempo. E aí, se eu olhar aqui no gráfico, para eu saber qual é esse tempo, basta eu saber qual vai ser a variação de pressão que esse mergulhador vai estar submetido. Bem, variação de pressão, então é só resolver a fórmula do teorema de Stevin. Então, olha só, a pressão então, vai ser igual a densidade da água, vou colocar aqui, 1.000, né? Vou colocar 10 elevado a 3, vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes essa profundidade, que vai ser 50 metros. Bem, muita gente pergunta assim, mas professor, e o que significa esses 30 metros aqui na distância lá do mergulhador, do bolsão de ar até a saída ali da caverna, né? Bem, na mesma profundidade, a pressão não vai alterar, né? Então, eu vou desconsiderar aí esses 30 metros também nos meus cálculos. Então, ó, a pressão vai ser igual, vou fazer aqui, ó, 10 elevado a 3, eu vou manter o 10 elevado a 3, vezes 10 vezes 50 dá 500, né? 500 Pascal. Por que eu mantive esse 10 elevado a 3 aqui? Por quê? Porque aqui, ó, a minha variação de pressão, ela está em quilopascal. Bem, se está em quilopascal, a mesma coisa de eu multiplicar por 10 elevado a 3, né? Então, essa variação da pressão foi igual a 500 quilopascal. É só eu olhar no gráfico qual que é o tempo de descompressão relativo a essa variação aqui de 500 quilopascal. Se eu olhar aqui no gráfico, o tempo aí de descompressão vai ser de 60 minutos. Então, alternativa letra C. Bora passar para a questão... eu coloquei aqui a questão 107. Então, a questão 107 da prova azul. Bem, essa questão, o enunciado tem que prestar bastante atenção e fala o seguinte, ó. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita de treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1 por 100, usando os mesmos materiais, com a dimensão linear, isso é importante, a dimensão linear em escala 1 por 100 do monumento real. Então, considere que a torre real tem a massa m torre, exerce na fundação, né, uma pressão P torre. O modelo construído pelo arquiteto, o protótipo, terá uma massa m modelo e exercerá uma pressão P modelo. E ele vai querer saber qual é a razão. Então, essa é a pergunta aqui, ó. Qual é a razão entre a pressão da torre sobre a pressão do modelo? Como que eu faço essa questão? Bem, um ponto-chave aqui nessa questão é esse aqui, a dimensão linear em escala 1 por 100. Aí o aluno tem que lembrar que se eu pensar nessa dimensão linear, vou colocar aqui do lado, a dimensão linear é numa escala 1 por 100, a dimensão quadrática, né, de área, vai ser 1 por 100 elevado a 2.
E aí, então, essa dimensão quadrática, né, da área vai ser, bem, 100 é a mesma coisa do que 10 elevado a 2 vezes 2, né? Então vai ficar 10 elevado a 4. Então eu tenho essa dimensão aqui, a proporção ali quadrática, né, entre a torre real e o modelo. Já a dimensão volumétrica vai ser 1 por 100 elevado a 3, porque é cúbica, né? Então, a dimensão volumétrica vai ser igual a 1 por 10. 100 é 10 elevado a 2, né? 2 vezes 3, 1 por 10 elevado a 6. E aí, mais uma coisa, antes da gente terminar de responder essa questão, é saber que, ó, bem, a pressão da torre, ela pode ser calculada como força, só escrever aqui, ó, pressão, né, igual a força sobre área. E a força é a força peso, né, da torre ou do modelo. Então, eu vou colocar aqui, ó, no lugar de pressão da torre, vou colocar a força peso, que é igual a M, vou colocar MT vezes G, isso aqui dividido pela área da torre. Aí no lugar aqui da pressão do modelo, eu vou colocar, então, dividido, né, pela massa do modelo vezes a aceleração da gravidade, força-peso, né, dividido pela área do modelo. Joia. Bem, a gravidade a gente pode cortar, maravilha. Vou reescrever essa divisão aqui de frações como massa da torre dividido pela área da torre, no lugar de ser dividido aqui pela massa do modelo e área do modelo, eu vou multiplicar pelo inverso dessa fração. Fica área do modelo dividido pela massa do modelo. Bem, essa relação aqui, ó, entre áreas, a gente já sabe qual que é, porque está aqui, né? 1 por 10 elevado a 4. Então, no lugar aqui das áreas, eu vou colocar simplesmente um 10 elevado a 4, porque eu sei que essa é a proporção da área do modelo dividido pela área da torre, né? Seria 1 sobre 10 elevado a 4. Ok. Já a relação aqui entre as massas, bem, eu tenho aqui a relação do volume, mas eu sei que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, volume vai ser igual a massa dividido pela densidade. A densidade, ela é igual, né, tanto para a torre quanto para o modelo, porque são construídos de materiais iguais. Então eu posso igualar aqui massa, dá para vocês verem, não estou tampando não, dá para eu igualar aqui, ó, massa e volume com a mesma proporção de 1 por 10 à sexta. Como aqui eu tenho massa da torre em cima e massa do modelo embaixo, então eu vou fazer assim, né? Vou deixar 10 elevado a 6, 10 elevado a 6. Levantar aqui, fazendo 10 a 6 dividido por 10 a 4, sobrou 10 elevado a 2. Então, a resposta dessa questão vai ser a alternativa 6, né? A razão entre pressão da torre e pressão do modelo é de 10 elevado a 2. Na questão 109, uma questão aí tranquila aí, de termodinâmica, falando sobre uma panela de pressão. Bem, o enunciado é: as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio, né, aqueles usuários safos, eles normalmente abaixam a
intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Então, após começar a sair vapor, esses usuários eles abaixam o fogo. Ao abaixar o fogo, né, reduz-se a chama e assim evita-se evita-se o aumento da pressão interna e os riscos de explosão. Bem, a pressão interna ela não vai aumentar porque a válvula permite a saída dos vapores. Então, letra A está errada. Na alternativa B, né, evita-se a dilatação da panela e a desconexão com a tampa. Bem, para dilatar a panela, depois aí que você reduziu o fogo, né, depois que começou a sair os vapores, teria que aumentar a temperatura, né? Porém, a água já entrou em ebulição, então a temperatura não vai aumentar. Então, letra B também está errada. Letra C. Evita-se a perda da qualidade nutritiva do alimento. Sei lá, né? Isso não é física. Então, também vou riscar essa alternativa C. Alternativa D. Evita-se a deformação da borracha de vedação. Bem, eu não sei o que causaria essa deformação, mas, por exemplo, sei lá, poderia ser um aumento da temperatura. A gente já viu, se a água já entrou em ebulição, não vai ter mais aumento de temperatura. A alternativa D também está errada. Sobrou a alternativa E, a correta, que evita-se o consumo desnecessário de gás. Ora, porque se não vai ter nenhum efeito, né, de aumentar a temperatura, nem mais aumentar a pressão, não vai ter nada ali que vai influenciar a mais ali no cozimento do alimento. Então, para que eu vou deixar o fogo alto, né, a minha chama alta? Então, reduz-se o fogo, reduz o gás para reduzir o consumo do gás. Bora para a questão 113. Uma questão fácil, viu? Uma questão aí de composição de movimentos, né, de lançamento horizontal. Bem, nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção do abismo, mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sobre seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, pode-se, por exemplo, lançar uma bolinha com velocidade constante V0. Sobre a superfície de uma mesa, se eu quiser verificar, né, o movimento dessa queda aí da bolinha até o chão. Aí pergunta qual figura representa a trajetória de queda da bolinha. Bem, aí a questão é a seguinte, ó. A bolinha, ao sair da mesa, tem uma velocidade horizontal V0. E não tem, no instante ali de sair, ao sair da mesa, não tem nenhuma velocidade vertical. Passou ali um instante de tempo, a velocidade horizontal, ela não muda com o passar do tempo, ela vai permanecer constante. Se eu desconsiderar aqui, né, a resistência do ar, mas então permanece constante. Já a velocidade vertical, a bolinha vai estar ali sobre a ação da gravidade, né? Então, a velocidade vertical, ela vai aumentando com o tempo. Porque se é um movimento acelerado, a bolinha aí ela vai ganhando velocidade. Então, essa velocidade vertical vai aumentando. E aí a trajetória é uma trajetória parabólica, né? Porque eu tenho essa composição desses dois movimentos, a velocidade horizontal sempre constante e a velocidade vertical aumentando, né? Uma aceleração que é igual à aceleração da gravidade. Então, a resposta correta é a alternativa D. Por que não é as outras alternativas? Muita gente pergunta. Bem, a alternativa A é exatamente o caso do desenho animado, né? Que não acontece, né? Primeiro ele só tem uma velocidade vertical e depois tem essa velocidade... Primeiro só tem a velocidade horizontal e depois, de repente, começa a ter uma velocidade vertical. Não é o caso. A alternativa B não é, porque aqui é como se a velocidade horizontal
e vertical tivessem sempre ali o mesmo valor. Alternativa C também não é, porque aqui é como se a bolinha tivesse apenas a velocidade no eixo vertical. Também a gente já falou que não é o caso. E a alternativa E também não é o caso, porque nesse caso aqui é como se a velocidade vertical ela fosse diminuindo com o tempo, e na verdade ela está aumentando. O movimento ali na vertical é um movimento acelerado. Então, alternativa letra D. Bem, vamos aqui então para a questão 115, que foi considerada aí uma das questões mais difíceis aí desse Enem. Bem, dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejado, cuja profundidade requerida era de 30 metros. Então eu tenho aqui, supor, uma cavidade nesse solo, um buraco, e a profundidade dessa cavidade tem que ser de 30 metros. Olha só que legal, o teste feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores de frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. Então eu posso fazer a relação aí de ondas estacionárias, em tubos fechados. Aí fala que a menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi de 135 Hz. Olha só, a menor frequência que o aparelho mediu. Não está falando que essa frequência aí é a frequência do primeiro harmônico. Então, considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 30 metros por segundo. E aí fala, se a profundidade estiver de acordo com o projeto, então se a profundidade for de 30 metros, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Bem, essa questão aqui envolve aqui vários conceitos, não é muito fácil. Bem, mas aqui eu tenho a minha frequência de ressonância aqui, no primeiro harmônico. Essa frequência de ressonância é de tal forma que ela é como se fosse... Está aparecendo aí para vocês. Tá. Bem, que é como se fosse, vamos supor, aqui eu tenho um comprimento de onda, se tudo aí é um comprimento de onda, nessa parte aqui central, é como se eu tivesse aqui meio comprimento de onda. Então, na extremidade da minha cavidade ou do meu tubo sonoro fechado, eu tenho o equivalente a 1/4 de lambda, 1/4 de comprimento de onda. Então, esse é o meu primeiro harmônico. Se eu usar a equação das ondas aqui, velocidade é igual a lambda f, eu consigo calcular qual é a frequência, eu vou colocar um F1 aqui, qual é a frequência do meu primeiro harmônico, já que eu sei a minha velocidade, a velocidade do som ali dentro dessa cavidade, falaram que é 360 metros por segundo. O comprimento de onda, eu sei também, Olha só, se eu sei o valor de 1/4 do comprimento de onda, que vale 30 metros, eu sei qual que é o valor do meu comprimento de onda e total, é 4 vezes 30. Então, meu comprimento de onda é de 120 metros vezes a frequência no primeiro harmônico. Então, a frequência do primeiro harmônico vai ser igual a 360 dividido por 120, 3 Hz. Então, essa é a minha frequência do primeiro harmônico. Olha só como é que a frequência medida, a primeira frequência medida, 135 Hz, é muito além desse valor da frequência do primeiro harmônico. E um outro conceito que o aluno tem que lembrar é que para esses casos de tubo fechado, aqui, fechado em uma extremidade e aberto em outra, eu só posso ter harmônicos ímpares. Então, eu sei que o próximo harmônico aqui, depois de 135, é só eu somar 3 Hz, daria 138. Então, se o aluno chegou aqui e marcou essa letra B, esse aluno já foi muito safo, viu? Mas a resposta está errada, não é a letra B. Por quê?
porque tem que ser um harmônico ímpar. Então, o próximo harmônico depois de 135 seria um harmônico par. Nesse tubo aí, a gente não teria. Então, a frequência medida aí após 135 tem que ser de 141 Hz. Então, essa é a resposta que daria a alternativa C. Passando agora para a questão 116. Mais uma questão de eletrodinâmica. No enunciado fala assim, ó, um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua igual a 12 volts. Como ele precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir ali um divisor de tensão, né? Então, obtém-se um divisor associando os resistores, né? Assim como está na figura. Então, eu tenho os pontos aí entre os resistores, né? Tem esses pontos aí de conexão, A, B, C, D e E. E aí fala que esse estudante ele tem um equipamento que opera a 9 volts, com uma resistência interna de 10 kΩ. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Bem, se eu tenho aí esses 4 resistores em série nesse circuito, e esses 4 resistores são iguais, eu sei que as quedas de tensão, vou colocar aqui, entre esses pontos, né? Vamos supor que a queda entre VAB tem que ser igual à queda de tensão entre os pontos VBC, tem que ser igual à queda de tensão entre o ponto C e D, e, lógico, entre os pontos D e E. Bem, e qual é essa queda de tensão? Se a fonte é de 12 volts, só pegar 12 volts, então, e dividir por 4, né? Então, se eu pegar aqui 12 dividido por 4, eu tenho que a queda de tensão em cada um desses resistores aí, né? Vai ser, coloquei aqui um VR, vai ser igual a 3 volts. Ora, se o equipamento, quais são as possibilidades? Logo, eu preciso de terminais aí que estejam entre 3 resistores. Quais são as possibilidades? Eu posso ligar o equipamento entre o terminal A e D, ou posso ligar o equipamento entre os terminais D e E. Nas respostas aqui eu tenho tanto entre A e D quanto B e E. Alternativa C e D, né? Então, qual das duas alternativas? Basta eu aplicar a lei de Ohm, que fala que a diferença de potencial, né, a tensão vai ser igual V igual a resistência vezes a intensidade da corrente. Bem, a tensão aqui eu sei então que é 9 volts, a resistência é de 10 kΩ, então vou colocar aqui 10 vezes 10 elevado a 3 vezes a intensidade da corrente. Então eu tenho que a intensidade da corrente vai ser igual a 9 dividido por 10 vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, vou passar para cima, né, multiplicando como 10 elevado a menos 3. Então ficou 9 dividido por 10, 0,9, vezes 10 a menos 3 ampere, ou 0,9 miliampere, que dá a alternativa D. Então, a corrente ali vai ser de 0,9 miliampere. E esse equipamento aí tem que ser ligado nos terminais, entre os terminais B e E. Indo para uma questão de calorimetria, questão 128. Bem, questão 128, falei, mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, nem sei que peixe é esse, a temperatura da água fora da faixa ideal, então 26 a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animalzinho. Para manter a temperatura da água dentro do aquário, né, na média desejada,
utilizam-se dispositivos de aquecimento como um termostato. Por exemplo, um aquário de 50 litros pode-se utilizar de um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir a sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico de 4 kJ por quilograma por Kelvin e a densidade da água igual a 1 kg por litro. Ele fala assim, se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? A primeira coisa que eu vou fazer é saber quanto de calor que esse aquário aí vai perder para o ambiente em 1 hora. Para saber disso, eu posso utilizar o conceito de potência. Eu sei que potência é igual à quantidade de calor ou fornecida ali pelo aquecedor ou perdida para o ambiente, né, do aquário para o ambiente. Já que fala aí, né, que o aquecimento aí, o aquecedor, ele supre aí a taxa de resfriamento, né? Então posso usar, né, potência igual a esse calor ou cedido pelo aquecedor ou cedido do aquário para o ambiente, dividido pela variação do tempo, né? Então eu sei que a potência é de 50 watts. Vai ser igual ao calor que o aquecedor aí dá para a água do aquário, dividido por 1 hora. Bem, hora não está no Sistema Internacional de Medidas, né? Eu vou ter que passar para segundos. 1 hora é igual a 3.600 segundos. Logo, o calor fornecido aí pelo aquecedor para o aquário vai ser de 5 vezes 36. 180 mil joules. Ok. Bem, sabendo qual que é esse calor aí, que agora vai ser, com o aquecedor desligado, né, vai ser o calor que o aquário vai ceder para o ambiente, é só eu aplicar o que macete, né, para saber qual é a variação da temperatura da água do aquário. Então, que macete. Bem, o que é 180, eu vou colocar vezes 10 elevado a 3, só para facilitar minhas contas. Vai ser igual massa de água. Se eu tenho 50 litros de água no aquário e a densidade é 1 kg por litro, então eu tenho 50 quilos vezes 4 kJ por quilograma por Kelvin. Então, eu vou colocar 4 vezes 10 a 3 vezes a variação da temperatura. Bem, aqui é por Kelvin, né? Aí muita gente pergunta, então a variação da temperatura também vai dar em Kelvin. Então, tanto faz, na verdade, porque a variação em Kelvin é igual à variação em graus Celsius. Então, a variação da temperatura vai ser igual a 180 vezes 10 elevado a 3, tudo isso dividido por 5 vezes 50, 200, vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 a gente já corta. A variação da temperatura vai ser igual a 180 por 200. Isso vai dar 0,9 Kelvin, poderia ser, ou 0,9 graus Celsius. Então, essa vai ser a variação da temperatura da água com o aquecedor desligado por 1 hora. Então, alternativa C. Bem, vamos para a questão 130, que é uma questão que o aluno precisava saber que as ondas de calor no espectro eletromagnético, elas são relativas, né, principalmente ao infravermelho. Então, é a minha onda no espectro do infravermelho que é responsável
pelo que a gente fala de ondas de calor, né? Pelo aquecimento. Então, na questão, fala aí, né, que tem um experimento aí de Herschel em 1880, em que ele verificou aí o aumento de temperatura diferente para determinadas faixas de frequência. E aí, para verificar a hipótese de Herschel, um aluno montou o dispositivo apresentado na figura e nesse aparato 5 recipientes contendo água. A mesma temperatura inicial, né, separados por um material isolante e lado a lado aí, né? Então, recipientes A, B, C, D e E. Aí no interior da caixa de material isolante é um material térmico opaco e a luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes aí a luz já espalhada. Então, o estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e a afere em cada recipiente. Aí a pergunta é: em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento? Bem, aqui basta olhar aqui, né, que eu tenho um espectro da luz visível. Para cá, se aqui no limite aqui, né, do espectro da luz visível, se eu tenho aqui o violeta, esse raio aqui, ó, espalhado pelo prisma, aqui vai ser o ultravioleta. Bem, se nessa ponta de cá aqui eu tenho o vermelho, para cá aqui no meu recipiente A eu vou ter o infravermelho. Então basta saber aqui que as ondas de calor é o infravermelho, né, que são responsáveis por essa onda de calor. Então a resposta daria a alternativa A. Então é o recipiente A que vai ter uma maior temperatura aí nesse experimento. Agora mais uma questão de eletrostática, de blindagem eletrostática, questão número 133, que fala assim, ó, há muitos mitos em relação a como se proteger dos raios. Tem gente que fala de cobrir espelho, não pegar em facas, garfos, outros objetos metálicos e por aí vai. E aí, mas de fato, durante uma tempestade de raios, a gente tem que tomar alguns cuidados fisicamente comprovados para evitar ambientes, por exemplo, como evitar ambientes abertos. E outro bom conselho é, se você tiver em um ambiente aberto aí, mas se você estiver dentro de um automóvel, permaneça dentro desse automóvel, desde que esse automóvel não seja conversível, né? E aí, qual é o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme aí citado no texto? Na alternativa C fala: essa proteção se deve à blindagem da carcaça metálica. Essa é a alternativa correta. Bem, por quê? Vamos supor que eu tenho aqui uma carcaça, um bloco aqui, metálico. Num bloco metálico, o interior desse bloco, o campo elétrico no interior desse bloco é um campo elétrico nulo. Por quê? Porque as cargas elas são repelidas ali para a parte externa desse bloco metálico ou do carro, fazendo com que o interior do carro tenha campo elétrico nulo. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. Então, esse efeito de proteção é devido à blindagem da carcaça metálica. Para finalizar, a questão número 134 é uma questão aí que vai fazer um paralelo com o famoso caso de Arquimedes, né, para determinar se a coroa do rei era feita de ouro ou não, né? Vamos para o enunciado. As moedas despertam o interesse de colecionadores, investidores há bastante tempo. Por exemplo, uma moeda 100% cobre, circulante aí no período do Brasil colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade, então, da realização de testes que validem a procedência da moeda, né? Quem está comprando quer saber se essa moeda
é realmente 100% do material que foi informado, por exemplo, 100% de cobre. E a gente sabe que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 gramas por centímetro cúbico. E aí o investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas, A, B, C e D, fabricadas supostamente de 100% cobre. E as massas dessas moedas são, vou colocar aqui a massa da moeda A, 26 gramas, a massa da moeda B, 27 gramas, a massa da moeda C, 10 gramas, e a massa da moeda D igual a 36 gramas. Bem, até aí nada demais, né? As moedas podem ter dimensões diferentes e por isso tem massas diferentes. E aí fala, com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento simples até, em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água, conforme esquematizado. Então eu tenho aqui a proveta vazia, com 5 ml de água, indicando aqui, né, no meu eixo Y. Depois, no segundo momento, eu coloquei a moeda A. Depois ficou a moeda A e B dentro do recipiente. Depois as moedas A, B e C. E por último, todas as 4 moedas dentro desse mesmo recipiente. Inicialmente com água, com 5 ml de água. E aí, com base, então, nos dados obtidos e mostrados aí nesse gráfico, o investidor, então, ele adquiriu quais moedas, né? Então, qual dessas 4 moedas aí são 100% feitas de cobre? Bem, se eu sei que inicialmente, por exemplo, aqui, ó, se eu sei que inicialmente eu tinha 5 ml de água, ao colocar a moeda A dentro da proveta, se eu olhar aqui ó, o tanto que a superfície da água ali deslocou, né? Saber até quantos ml eu tenho a indicação ali da proveta, eu consigo saber pela diferença desses volumes, o volume da moeda A. Então, se aqui era 5, foi para 7, eu sei que o volume da moeda A é igual a 2 ml. Já o volume da moeda B, só fazer essa diferença aqui, né? Então, era 7, foi para 10, eu sei que o volume da minha moeda B é igual a 3 ml. O volume da moeda C, faço essa diferença, né? De 10 foi para 12, então o volume da moeda C é igual a 2 ml. E por último, coloquei a moeda D, eu sei que o volume foi de 12 para 16, então o volume da minha moeda D é um volume igual a 4 ml. Bem, se eu sei a massa e o volume, eu sei a densidade, né, e posso comparar com a densidade do cobre, porque eu sei que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, dá para fazer aqui, ó, densidade da moeda A. 26 dividido por 2, 12 gramas por ml, ou 12 gramas por centímetro cúbico. Ml centímetro cúbico são unidades correspondentes. Então, a densidade da minha moeda B vai ser 27 dividido por 3, vai dar 9 gramas por centímetro cúbico. A densidade de C, 10 dividido por 2, 5 gramas por centímetro cúbico. E a densidade da minha moeda D vai ser igual a 36 dividido por 4, também 9 gramas por centímetro cúbico. Então, a partir dessas 4 densidades, dá para a gente falar que
as moedas B e D são feitas de cobre. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Pronto, galera. Resolvido todas as questões desse Enem 2020. Um vídeo aí bastante longo, mas importante, né? Com a resolução. Comentei ali todas as questões. Espero que tenha tirado a dúvida aí de todo mundo. Quem fez a prova, espero que tenha ido muito bem nessa prova do Enem. Quem está vendo o vídeo para estudar aí para os próximos anos, espero que esse material seja um material bem relevante aí para os seus estudos. Curtam o vídeo, curtam o canal, compartilhem e até o próximo Trem de Física!